Olá, meu nome é Elias e esta aula é referente à primeira semana do PET 1 de Matemática do primeiro ano do ensino médio de 2021. O tema da aula é Notação Científica e Expressões Algébricas. Caro estudante, nesta semana você vai analisar situações envolvendo formas de escrever números muito grandes ou muito pequenos. Matemáticos, físicos, astrônomos, dentre outros profissionais, para lidar com números muito pequenos ou muito grandes de forma simplificada, usam a potência de base 10 como ferramenta para facilitar as operações, que podem ser expressas por notação científica. E as expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e podem conter números. São também denominadas expressões literais. As letras constituem a parte variável das expressões, pois elas podem assumir qualquer valor numérico. Por exemplo, a expressão y é igual a 3x. Para cada valor de x, o y vai assumir um valor diferente. Para x igual a zero, como que vai ficar essa expressão? Y vai ser igual a 3 vezes zero, que é igual a zero. Para x igual a 1, quanto que vai valer y? Y vai ser igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. Para x igual a 2, o y vai ser igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, ó, a parte literal aqui, ó, ela é variável, ela pode assumir qualquer valor. Recapitulando, notação científica. Um número escrito em notação científica segue a regra geral, n vezes 10 elevado a n. Nessa expressão, o n é chamado de termo dígito e corresponde ao número no intervalo d. Então, ele vai ser um número entre 1 e um número menor do que 10. Ou seja, eu vou ter apenas um único algarismo antes da vírgula. Enquanto 10 elevado a n é o termo exponencial, representando determinada potência de base igual a 10. Assim, o número 378, por exemplo, é expresso em notação científica como 3,78 vezes 10 ao quadrado. Isto é, o número 3,78 multiplicado duas vezes por 10. Tá vendo? A gente deixou apenas um algarismo antes da vírgula, deixou só o 3. E multiplicou por 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que você multiplicar o 10 duas vezes. Sempre que o número for maior que 1, o expoente será positivo na notação científica. E já com os números menores que 1, serão divididos por 10 vezes sucessivas até se obter o modelo n vezes 10 elevado a n. Sendo assim, o número 25 milésimos, escrito em notação científica, seria 2,5 vezes 10 a menos 2. Deixei apenas um algarismo antes da vírgula. Ou seja, o número 2,5 foi dividido duas vezes por 10 para chegar a 0,025. Então, 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que eu dividi o número duas vezes por 10. Nos números menores que 1, o expoente na notação científica sempre será negativo. Vamos a algumas observações. Se eu jogar o número para depois da vírgula, deslocar as casas para a direita da vírgula, o expoente do 10 vai ser positivo. E o número do expoente será igual à quantidade de números que eu joguei para depois da vírgula. Por exemplo, o número 105. Para transformar em notação científica, eu tenho que deixar apenas um algarismo antes da vírgula. Ou seja, eu vou deixar apenas o 1. E eu vou escrever 1, o que sobrou? 0,5. Quantos números eu joguei para depois da vírgula? Joguei 2, não foi? Ó? Então, aqui vai ser vezes 10 elevado ao quadrado. Por quê? Eu desloquei a vírgula para a direita. Vou fazer outro exemplo. Ó. Se eu tivesse 1024, eu tenho que deixar apenas um algarismo antes da vírgula. Então, vou deixar só 1. Quantos números eu vou jogar para depois da vírgula? 1, 2, 3, que é o que sobrou aqui, ó. Eu vou multiplicar por uma potência de 10.
Agora, qual que vai ser o valor do expoente do 10? Aqui eu tenho 3 números que eu joguei para depois da vírgula. Então, o expoente vai ser 3. Vou fazer o último. 55.605. Tem que deixar apenas o número antes da vírgula, então vou deixar só o 5. O restante, vou jogar tudo para depois da vírgula. Então aqui vai ficar 5605. Quantos números eu joguei para depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então aqui vai ser vezes 10 elevado a 4. Repara que eu estou deslocando os números sempre para a direita da vírgula. Então vamos transcrever isso. Ó. Se eu deslocar para a direita, da vírgula, o expoente da base 10, será positivo. Caso contrário, se eu deslocar para a esquerda, o expoente da base 10, será negativo. Vamos para alguns exemplos. Como que eu transformo o número 0,025 em notação científica? Repare que, para transformá-lo em notação científica, agora eu vou ter que deslocar o número para a esquerda da vírgula. Então, quantas casas eu vou ter que andar para deixar apenas um algarismo à esquerda da vírgula? Vou pegar o 2 aqui, ó. Ele vai andar 1, 2 casas. Eu não estou deslocando para a esquerda. Então, quer dizer que o expoente da base 10 será negativo. Então, se eu transformar este número, vou deixar só o 2 depois da vírgula, depois vem o 5 vezes 10. Quantas casas que eu andei? Andei 1, 2. Como eu estou andando para a esquerda, o expoente é negativo. Eu andei 2 casas. Outro exemplo. Transformar o número 0,125 em notação científica. Repare que vou ter que deslocar o número para a esquerda da vírgula. Então, o expoente do 10 vai ser negativo. E aqui, para deixar apenas um algarismo, eu preciso andar só uma casa. Tudo bem? Então, como que vai ficar esse número? Andei 1 para depois da vírgula, ficou 1, e o que sobrou? 25 vezes a potência de 10. E qual que vai ser o expoente? Eu não andei para a esquerda, então vai ser negativo. E quantas casas eu desloquei? Apenas uma. Então vai ser menos 1. Vamos para outro exemplo? Se eu tiver um número aqui, ó, 0,00005. Agora eu vou ter que deslocar o número de novo para a esquerda, não vou lá. Para a esquerda da vírgula. Então, vou representar a setinha aqui, ó. Quantas casas eu vou ter que andar para deixar um algarismo antes da vírgula? Vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas, não é? Então, como que vai ficar o número? Vai ficar a mesma coisa que 5,0, que vai ser o que sobrou, vezes 10 elevado a... Andei para a esquerda, expoente negativo. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 10 elevado a menos 5. Expressões algébricas. É uma expressão matemática composta por números, letras, operações e sinais indicativos de prioridade. Exemplos: 3x² menos 2x mais 10, 4ab menos 3a² mais b.
Termo algébrico é um produto de números e letras, ou de letras somente. Por exemplo, na expressão 4ab menos 3a quarta mais b, os termos são 4ab menos 3a quarta e o b. Cada termo algébrico é formado por um coeficiente, número, e uma parte literal. Então, o número que precede a parte literal é chamado de coeficiente. E as letrinhas aqui, ó, é chamado de parte literal. Elas são variáveis, elas podem representar qualquer número. Cada letra da parte literal é chamada variável. Por exemplo, na mesma expressão citada, 4ab menos 3a quarta mais b, temos os termos. O termo 4ab, qual que é o número que precede as letras? É o 4, então ele é o coeficiente. As letrinhas representam a parte literal. Então, qual que vai ser a parte literal dessa expressão? Vai ser o AB. E as variáveis? As variáveis é o A e o B, que podem assumir qualquer valor. O próximo, menos 3a quarta. Qual que é o número que precede a parte literal? É o menos 3. Então, o coeficiente é a menos 3. Qual que é a parte literal? É o a quarta. É o que sobrou, né? E qual que vai ser a variável? Vai ser o A, porque o A pode assumir qualquer valor. Ele que vai mudar. Próximo. Só tem o B aqui, não tem? Quando não tem nenhum número precedido da parte literal, é a mesma coisa que tem o número 1 aqui, ó, porque 1 vezes qualquer coisa é o próprio número, né? Não vai mudar o resultado da multiplicação. Então, qual que vai ser o coeficiente? O coeficiente vai ser igual a 1. Qual que é a parte literal? É o que sobrou, é o B. E a variável é o b, porque ele pode variar. Então, valor numérico de uma expressão algébrica. Dada uma expressão algébrica, substituindo cada variável por um número, obtemos uma expressão numérica e, ao calcular seu valor, calculamos o valor numérico da expressão algébrica. Para evitar confusão entre operações, recomendamos que a substituição de cada variável pelo valor numérico seja feita entre parênteses. Exemplos. 2m ao quadrado menos 5m mais 3. Eu estou assumindo que o m vai ter o valor igual a 2. Então, aonde tiver o m, eu vou substituir por 2. Primeira parte que não é 2m ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado. Agora, menos 5m. Então, no lugar do m, eu vou colocar o 2. Então, vai ser a mesma coisa que menos 5 vezes 2. E o 3 aqui não tem nenhuma parte literal, então só repito ele. Então, quanto que é 2 ao quadrado? É a mesma coisa que 2 vezes 2, que é igual a 4. Aqui, ó, menos 5 vezes 2 eu mantive, mais 3. 2 vezes 4 dá 8. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Aqui, mais 3. Então, 8 menos 10 dá menos 2, mais 3 dá 1. Segundo caso, a ao quadrado b menos a ao cubo mais b ao quadrado para a igual a menos 1 e b igual a 2. Então, aonde eu tiver o a, eu vou substituir por menos 1. E aonde que eu tiver o b, eu vou substituir por 2. Então, aqui é o primeiro. A ao quadrado b. Então, vai ficar, no lugar do a, eu vou colocar o menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado. E aqui no lugar do b eu coloco 2. Coloquei o 2. Menos a ao cubo. Quanto que vale o a? O a vale menos 1. Então, no lugar dele eu coloco menos 1. Vai ficar menos 1 ao cubo. Mais b ao quadrado. Então, no lugar do b eu coloco 2. Vai ficar 2 ao quadrado. Menos 1 com menos 1 é mais 1. Que menos com menos dá mais. E 1 vezes 1 é 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes 2. Menos 1 ao cubo é menos 1. Porque, ó, menos 1 com menos 1 não é mais 1. Que menos com menos é mais. E mais 1 com menos 1 vai ser menos 1. Por quê? Mais com menos dá menos. E 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, 1 vezes 2 dá 2. Aqui, ó, jogo de sinal. Menos com menos dá mais.
Então vai ficar mais 1. E aqui vai ser mais 4. 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. Vamos tentar outros valores aqui, ó, para fixar. Ó. Vou colocar aqui no primeiro caso, ó. Para m igual a 3. Então, no lugar do m, eu vou colocar o 3. Então, é 2m ao quadrado, não é? Então, vai ficar 2 vezes. No lugar do m, eu substituo por 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Menos 5 vezes. Aqui tem m, então vou substituir por 3. Vai ficar menos 5 vezes 3. Mais 3. Isso aqui vai ser igual. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Que vai dar 9. Então aqui vai ser 2 vezes 9. Menos 5 vezes 3 dá 15. Menos com mais dá menos. Então, na multiplicação e divisão. Sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, menos 5 vezes mais 3 dá menos 15. Porque menos com mais dá menos. Então, aqui vai ser mais 3. 2 com 9 é 18. Então, 18 menos 15 mais 3 vai ser igual a 18 menos 15 dá 3. 3 mais 3, 6. Vamos substituir alguns números aqui no segundo caso também. Vou colocar para a igual a 1 e b igual a menos 1. No primeiro caso, é a ao quadrado b. Então, onde tiver o a, vou colocar o 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado vezes o b. Quanto que vale o b? B vale menos 1. Então, no lugar do b, eu coloco menos 1. Menos a elevado ao cubo. O a não vale 1? Então, eu coloco 1 aqui, ó. E elevo ele ao cubo. Mais b ao quadrado. O b é igual a menos 1. Então, vai ser menos 1 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, que é 1 vezes 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes menos 1. Menos 1 ao cubo é 1, que 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. E menos 1 ao quadrado vai ser 1. Por quê? Menos com menos não é mais. E 1 vezes 1 é 1. Então, menos 1 ao quadrado é mais 1. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Tá. Vou colocar só o sinal da igualdade. Tá. Obrigado por assistir. Tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.